Fala aí, gente, tudo bem? Professor Elvis aqui com vocês. Então, o que nós vamos fazer agora? Uma revisão para o PSS 2, que vai acontecer agora, domingo, dia 22 de agosto, beleza? Então, nessa revisão agora que eu vou fazer com vocês de Química, eu vou fazer a resolução da prova de 2018, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, junto com esse vídeo eu mandei aí também o PDF da prova. Então nós vamos começar aqui pela questão 26. Bora lá! Sem muita delonga, bora! Questão 26 da prova de Química do PSS 2 de 2018. A questão 26 é uma questão de cinética química. Tá bom? Então você que está agora, você está no terceiro ano, você ainda vai fazer o PSS 2 referente a 2020. Você que está no terceiro ano, você já revisou a parte de cinética química. Então vamos lá relembrar aqui, Identifique os fatores que aumentam a velocidade das reações químicas e assinale o que for correto. Fatores que aumentam a velocidade. Bora lá. 01. Vou pegar um gizinho aqui. Esse giz aqui está molhado. Pronto, melhorou. 01, ela diz assim: o aumento da concentração dos reagentes. Vamos lá. O aumento da concentração dos reagentes pode aumentar a velocidade? Com certeza, tá? A 01 está totalmente correta. Então, concentração dos reagentes. Quando eu aumento a concentração dos reagentes, isso então aumenta a velocidade. Por quê? Existe a teoria das colisões. E na teoria das colisões, nós sabemos que as reações, ocorrem com colisões entre os reagentes. Nós consideramos os reagentes como se fossem partículas, bolinhas, e essas bolinhas vão se colidir. Quanto maior a energia que essas, ou melhor, ainda não estamos falando de energia, tá? Quanto mais partículas eu tenho colidindo, maior vai ser a velocidade da reação, porque a velocidade de reação depende da frequência das colisões, da quantidade de colisões. Então, quanto mais reagentes eu tenho, tá? Porque eu estou falando de concentração. Quanto maior a concentração dos reagentes, mais partículas eu tenho colidindo. Se eu tenho mais partículas colidindo, isso faz com que eu venha a aumentar a velocidade da reação. A 01 está verdadeira. Legal. 01 correto. Vou até mudar a cor aqui. 01 correta, colocar o sorrisinho do correto. 02. O aumento da energia de ativação vai aumentar o valor da velocidade? Não, tá, pessoal? Não. Vamos colocar uma carinha de triste aqui, a 02 está falsa. Quando eu penso em energia de ativação, vou fazer um gráfico aqui para vocês bem simples, um gráfico de energia pelo caminho da reação. Tem aqui os reagentes, energia de ativação, produtos, reagentes, produtos, aqui está a energia de ativação. Quanto maior a energia de ativação, mais lenta se processa a reação. Então, se você aumentar o valor da energia de ativação, isso vai fazer com que a reação fique mais lenta. Então, a 02 está falsa. Eu quero saber o que vai aumentar a velocidade. Se estivesse escrito diminuir a energia de ativação, top. Quando diminui a energia de ativação, aumenta o valor da velocidade. Bom, o que faz com que a energia de ativação venha a diminuir? A utilização de catalisadores. 04, vamos aqui para 04. A 04 diz assim: o aumento da temperatura do sistema reacional. Tá verdadeiro. Tá? Então, quando você aumenta a temperatura, lembra que eu falei que precisa de colisão? Tá? Existem aqui algumas condições para que a minha colisão venha a ser efetiva. Eu preciso de geometria adequada, geometria favorável.
Eu preciso formar o complexo ativado com a geometria favorável e eu preciso alcançar também uma energia mínima para que a reação venha concluir depois do complexo ativado. Essa energia mínima eu chamo de energia de ativação, energia de ativação. Quando eu aumento a temperatura do sistema reacional, lembra que temperatura é grau de agitação das partículas? Quando eu aumento a temperatura, eu deixo os reagentes mais agitados. Se eu deixo os reagentes mais agitados, isso aumenta a agitação, aumenta a velocidade de cada partícula. Significa que cada partícula também vai ter a sua energia cinética ampliada. Se cada partícula tem mais energia no momento da colisão, significa que está mais fácil alcançar a energia de ativação. Moral da história: aumentou a temperatura, aumenta a velocidade. 0,4 está certa. 0,8, a diminuição da superfície de contato. Está errado. Está errado. Eu preciso aumentar a superfície de contato. Então fica esperto. Por exemplo, quando eu falar que eu tenho um ácido reagindo com um prego de ferro. Aí agora eu tenho o mesmo ácido na mesma concentração reagindo com pó de ferro. Toda vez que você triturar, um corpo, uma substância, toda vez que você triturar limalha de ferro, pó de ferro, comprimido não, algum fármaco em pó. Toda vez que você tritura ou até mesmo deixa em pó, aumenta a superfície de contato. Quando aumentar a superfície de contato, aumenta a velocidade. Para terminar, quais são os fatores que podem aumentar a velocidade? Temperatura, tá? Aumentou a temperatura, aumenta a velocidade. Exposição à luz, se a reação é fotossensível. Concentração dos reagentes, se aumenta a concentração dos reagentes, aumenta a velocidade. Pressão, se eu tenho algum reagente gasoso, se aumenta a pressão, aumenta a velocidade. Catalisador, também aumenta a velocidade da reação. Lembrando que o catalisador não é consumido durante a reação, tá bom? O catalisador lá no final, ele vai estar intacto. E se aumenta a superfície de contato, também aumenta a velocidade. Beleza? Então aqui como soma eu tenho 0,1 e 0,4, a minha soma 0,5. Dá uma olhadinha, se você quiser printar a questão, fica à vontade, porque eu vou apagar e nós vamos fazer a questão 27. Então vamos lá. Apagando. Questão 27 de Química PSS 2 2018. Deixa eu dar uma olhada. Essa questão 27 é uma questão que envolve estequiometria. Estequiometria. Pronto, quando eu falo em estequiometria, estou falando de coeficientes estequiométricos e um monte de coisa. Lembrando que estequiometria pode cair em uma questão de cinética, pode cair em uma questão de termoquímica, pode cair em uma questão de eletroquímica, tá? Mas vamos lá. Muitos antiácidos contêm hidróxido de alumínio, AlOH3, que é uma base, o qual reage com ácido presente no estômago, que é o ácido clorídrico, de acordo com a seguinte reação química. Vamos lá. A reação química dada é essa daqui. AlOH3 sólido mais 3HCl aquoso, formando cloreto de alumínio mais 3 mols de água. Pessoal, não está escrito na reação, mas nós podemos colocar que aqui é 1 mol e aqui também é 1 mol. Beleza? Suponha que para ocorrer essa reação
foram misturados 7,8 gramas de hidróxido de alumínio e 7,3 gramas de HCl. Então, peraí, calma. O exercício está falando que tem uma quantidade em massa da base e uma quantidade em massa do ácido. Se o exercício deu a massa desses dois reagentes, é importante colocar a massa molar de cada um aqui. Vamos lá. Como é que você vai fazer isso? O exercício deu a massa molar do alumínio, do oxigênio, do hidrogênio e do cloro. Vem comigo. Cada alumínio é 27 gramas por mol, cada oxigênio é 16, cada hidrogênio é 1. Então, 3 vezes 16, 3 vezes 1 mais 27. E se você olhar aqui, eu tenho 1 mol reagindo, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, 1 mol. Eu vou fazer bem certinho com vocês aqui, ó, bem interessante. Eu tenho 1 mol de hidróxido de alumínio. Nós temos 3 mols de ácido clorídrico para formar 1 mol de cloreto de alumínio, que é o sal, e 3 mols de água. Tá, sucesso. 1 vezes a massa molar do hidróxido de alumínio, somando a massa de todos eles, 78 gramas por mol. Então, 1 vezes 78. Então, eu sei que 1 vezes 78 reage com 3 vezes 35,5 do cloro mais 1 do hidrogênio, 36,5 gramas. Tá? Só para completar também, a massa molar do cloreto de alumínio, 133,5, vou colocar em amarelo aqui. Na verdade, eu vou colocar em azul só para ficar diferente, para não ficar tudo verde. 133,5, tá? E a água, né, gente? 3 vezes 18 gramas. Porque eu tenho 16 mais 2, 18. Bora lá. Olha a informação que o exercício está dando. Primeiro, eu vou deixar isso aqui tudo dentro de uma caixinha. Vou colocar isso aqui dentro de uma caixinha, porque são informações que o exercício deu. Na verdade, são informações, é informação padrão. Eu vou utilizar tudo isso daqui. Até que você poderia fazer 3 vezes 36, 3 vezes 18, mas calma. O exercício falou o seguinte: nós estamos adicionando 7,8 gramas de hidróxido de alumínio. Opa, então vou colocar aqui, ó. Adicionou 7,8 gramas de hidróxido de alumínio e 7,3 gramas de ácido clorídrico. Tá, vamos lá. O exercício vai perguntar algumas coisas aqui. Eu não vou sair fazendo as contas aleatoriamente. Vamos fazendo com calma. 0,1. Vamos lá, vamos colocar 0,1 aqui em cima, que eu sei que ela não envolve conta. 0,1. A reação do hidróxido de alumínio e do ácido clorídrico HCl consiste em uma reação de neutralização. Galera, 0,1 tá certo, tá? Essa daqui é aquela que não é para zerar, né? Se você marcar 0,1 já não zera, a questão tá top. Marcou ela, não vai zerar. Por que eu sei que é uma reação de neutralização? Porque eu tenho uma base reagindo com um ácido. Toda vez que eu tenho base reagindo com um ácido, uma substância básica e uma substância ácida, isso é uma reação de neutralização. Então a 0,1 está totalmente certo. 0,2. Nas condições acima, nas condições da reação acima mencionadas, o reagente limitante é o HCl. Tá, peraí. Para você saber quem é o limitante, você vai fazer o seguinte: ele está perguntando entre o hidróxido e o ácido, né? Então, pela minha estequiometria, eu sei que 1 mol da base reage com 3 mols do ácido. 1 mol, 78 gramas. Então, eu sei que 78 gramas da base precisa reagir com 3 mols do ácido, ou seja, 3 vezes 36,5. Deixa eu pegar meu rascunhozinho aqui, ó. 3 vezes 36,5
dá aqui pra gente 109,5 gramas. 109,5 gramas, isso daí, beleza, meu raciocínio está certo. O exercício está falando, eu estou adicionando 7,8 gramas aqui, ó. 7,8 gramas da base. E também adicionei 7,3 do ácido. Esquece o 7,3. Você vai escolher, você vai esquecer o 7,3 ou o 7,8. Escolhe um dos dois. Por que eu estou tirando 7,3? Porque eu já estou enxergando que 7,8 é proporcional a 78. Vamos colocar um x aqui. Se você fizer aqui a regrinha de 3, a multiplicação cruzada, ó, de 78 para 7,8 eu dividi por 10. Dividiu por 10. Se isso é uma regra de 3, uma proporção, o que aconteceu do lado esquerdo tem que acontecer do lado direito. Aqui eu também preciso dividir por 10. Ou seja, x é igual a 10,95 gramas de HCl. Ou seja, significa que para consumir 7,8 gramas da base, eu necessito de 10,95 gramas do ácido. Só que o exercício está falando o seguinte, eu não adicionei 10,95 gramas do ácido, eu adicionei 7,3 gramas. Ô gente, o que o exercício colocou foi 7,3, mas eu preciso de 10. O que nós adicionamos é uma quantidade menor do que é necessária. Se a quantidade é menor do que é necessária, significa que o HCl de fato é o limitante. Professor, e se esse número aqui tivesse dado, por exemplo, 6, 7, 7,1? Significa que o HCl estaria em excesso. Então a 0,2 está verdadeira. 0,4. A quantidade de água produzida é de 3,6 gramas. A quantidade de água produzida é de 3,6 gramas. Vamos fazer o seguinte, já calculei que esse é o limitante, eu vou apagar para utilizar essa região do quadro. Então beleza, dá um print. Então, nós concluímos que o ácido clorídrico é o reagente limitante. Então, é ele que eu vou utilizar nas minhas contas. Ó, vamos lá. Que conta? Eu sei que eu preciso de 3 mols de HCl para produzir 3 mols de água. Essa é a minha proporção, tá? 3 mols de HCl para 3 mols de água. Ou seja, 3 mols de HCl, nós fizemos a conta agora há pouco, né? 3 vezes 36,5, 109,5 gramas. Isso está para 3 vezes 18. Vamos ver aqui comigo, ó. 3 vezes 18, 54. Então aqui, 54 gramas. Regrinha de 3. Só que eu sei que eu adicionei 7,3 gramas do ácido. 7,3 gramas do ácido. Isso forma, então, X da água. Fazendo a multiplicação cruzada, você vai encontrar X igual a exatamente 3,6 gramas. 3,6 gramas de água. Beleza? Tranquilo? Na verdade, dá para você fazer isso sem conta, né? Porque, ó, 36,6 vezes 2 dá 73. Ou seja, 73 é o dobro de 36,6. O dobro de 18, 36. Dividido por 10, 3,6. Tá? Então a 0,4 está verdadeira.
e 0,8 para a gente terminar. A 0,8 diz assim: a quantidade de cloreto de alumínio produzida foi de 13,35. Cara, sabe que tá bem fácil de resolver isso? Tá? Ó, se você olhar aqui comigo, ele está falando o seguinte: a quantidade produzida foi de 13,35. Pessoal, se eu tenho 3 mols do ácido para 1 mol do cloreto de alumínio. 3 mols do ácido, 3 vezes 36,5 dá 109,5. Se você tivesse adicionado 109,5 gramas, formaria 133,5 gramas do ácido. Só que ele está falando 13,35. Então, para formar 13,35, ou seja, dividir por 10, eu preciso de 10,95 do ácido. Ó, para formar 13,35, precisa de 10,95 do ácido. O que você adicionou foi 7,3 do ácido e não 10,95. Então a 0,8 está errada, não vai formar essa quantidade. Tá? Então a soma aqui vai ficar 0,1 mais 0,2, 0,4, 0,7. Dá um print aí. Eu vou apagar para a gente fazer então a questão 28. Questãozinha de estequiometria, envolve alguns cálculos aí de vocês. Deixa eu ver aqui. Questão 28 é uma questão de equilíbrio químico. Vamos escrever aqui, ó, equilíbrio químico. Equilíbrio. Vamos ver o que essa questão nos reserva. A reação de formação do gás NO consiste em processo endotérmico. Essa informação é importante. E dada pela seguinte reação. Ó, reação, vou colocar aqui no cantinho. N2 gasoso mais O2 gasoso em equilíbrio com 2NO também gasoso. Tá, vamos lá. Outra coisa, ele falou que essa reação ela é endotérmica. Endotérmica, então o ΔH dela é positivo. Então essa reação ocorre absorvendo energia endotérmica. Beleza? Então olha aqui, ó. Só pelo fato dele ter falado endotérmica, já dá para pelo menos prever que nós vamos conversar sobre o princípio de Le Chatelier nessa questão. Vamos ver. 0,1. 0,1. A constante de equilíbrio dessa reação será dada por... Vamos ver aqui, ó. A constante de equilíbrio, Kc, ela é dada pelo produto da concentração dos produtos, pelo produto, né, uma multiplicação, pela multiplicação da concentração dos produtos elevado aos coeficientes estequiométricos, dividido pelo produto, multiplicação da concentração dos reagentes elevado aos coeficientes estequiométricos, tá? Ou seja, o que é produto? NO, concentração do NO, concentração do NO elevado ao quadrado, que é o coeficiente estequiométrico, dividido por concentração de N2 elevado a 1, que é o coeficiente estequiométrico, vezes concentração de O2 elevado a 1, que é o coeficiente estequiométrico. E é exatamente isso que está escrito na 0,1. Então a 0,1 ela está correta, verdadeira. Vamos para a 0,2. 0,2. Vamos ver o que ela está falando.
Se aumentarmos a temperatura, opa, já falou de temperatura, olha o princípio de Le Chatelier. Galera, presta atenção. Ó, essa reação ela é endotérmica. Se ela é endotérmica, essa reação ocorre absorvendo energia. Absorve energia. Você precisa lembrar que a única grandeza capaz de alterar o valor da constante de equilíbrio é a temperatura. Se você mexer com concentração, se você mexer com pressão, se você colocar catalisador, isso não altera o valor da constante, tá? Isso não causa um deslocamento absoluto na reação. A única grandeza que causa um deslocamento absoluto na minha reação é a temperatura, tá? Então o que acontece é o seguinte, essa reação ela é endotérmica, ela absorve energia para ocorrer. Primeiro você pensa assim, como que uma reação endotérmica funciona? Absorvendo energia. Significa que se eu fornecer mais energia para essa reação, ela vai absorver mais energia, vai produzir mais produtos. Pensa o seguinte, para essa reação produzir produtos, ela precisa absorver energia. Então, quando eu aumento a temperatura do sistema reacional, aumentando a temperatura do sistema reacional, eu estou dando mais energia para a reação. E se eu estou dando mais energia para a reação, ela vai produzir mais produtos e isso faz com que melhore a eficiência da reação, tá? Então, a 02 diz assim: se aumentarmos a temperatura do meio reacional, o equilíbrio da reação se deslocará no sentido dos produtos? Sim, essa reação produz os produtos absorvendo energia. Se eu aumento a temperatura, eu estou dando mais energia, então ela vai produzir mais. Então a 02 está totalmente correta, tá? Então, ó, lembra assim, quando a reação ela é aumentou a temperatura, desloca no sentido dos produtos. Para a exo tem que ser o contrário. Quando ela é exotérmica, quando diminuir a temperatura, desloca no sentido dos produtos. Professor, e se acontecer o contrário? Quando eu tenho uma reação endo e você diminui a temperatura, desloca no sentido dos reagentes. Quando você tem uma reação exo e aumenta a temperatura, desloca no sentido dos reagentes, tá? Então, ótimo. Aqui na endo, aumentou a temperatura, produz mais produtos. Se produz mais produtos e os produtos estão em cima, isso aumenta o valor da constante. Fechou, 02 é verdadeira. Deixa eu fazer uma divisãozinha aqui. 04. Se adicionarmos mais N2. Opa! Galera, presta atenção. O exercício está falando o seguinte: e se você aumentar a concentração do N2? Eu falei agora há pouco que apenas a temperatura altera o valor da constante. Qualquer outra coisa não vai alterar o valor da constante. E segundo o princípio de Le Chatelier, quando você tenta causar uma perturbação no sistema, quando você tenta alterar o equilíbrio, quando você aplica uma força externa ao equilíbrio, o próprio equilíbrio ele vai fazer com que crie algo que venha tentar anular essa força externa. Se você aumentou a concentração de reagentes, a reação vai consumir esse acréscimo de reagente para formar mais produto. Ou seja, se você aumenta a concentração de reagentes, isso desloca a reação para a direita. Vamos ler? Vamos ler aqui a 04 para ver o que ela fala? Se adicionarmos mais N2 ao meio reacional, o equilíbrio da reação se deslocará no sentido dos produtos. Totalmente correta, tá? Então você tem que gravar assim, ó. Grava assim comigo. Setinhas se afastam ou setinhas se encontram. Aumentou, vamos fazer assim. Deixa eu fazer um esqueminha. Aqui está o equilíbrio. Aumentou a quantidade de reagentes, desloca para a direita. Equilíbrio. Diminuiu a concentração dos reagentes,
desloca para a esquerda. Setinhas se afastam, setinhas se encontram. Ó, equilíbrio. Aumentou a concentração de produtos, a reação desloca para a esquerda, no sentido da inversa. Equilíbrio, equilíbrio. Diminuiu a quantidade de produtos, a reação desloca no sentido da direta. Tá bom? Tá aqui um resumozinho para você. 0,8, vamos ver o que a 0,8 nos guarda. Se diminuirmos a temperatura, haverá uma diminuição no valor da constante. É o que eu conversei aqui, tá? Quando a reação é endotérmica, aumenta a temperatura, produz mais produtos, aumenta o valor da constante. O contrário vai ser assim. Endotérmica, diminuiu a temperatura, produz menos produtos, diminui o valor da constante. Então a 0,8 está certo. Tá bom? Olha que legal. Todas estão verdadeiras. Olha que legal, né? Legal para quem? Mas tudo bem. Todas estão verdadeiras, então a soma vai dar 15. Dá um print. Gente, vamos fazer mais uma análise aqui? Se você olhar comigo, aqui eu tenho 1 mol de gás, 1 mol de gás, e aqui 2. Se você olhar comigo, eu tenho 2 mols de gases nos reagentes e 2 mols de gases nos produtos. A pressão consegue afetar essa reação? Não. Quando o número de mols de gases é igual dos dois lados, a pressão não afeta a reação. Mas digamos que aqui tivesse 3 mols de gases e do lado direito 2. Aí a pressão afeta, tá? Toda vez que aumentar a pressão, desloca para o lado de menor volume gasoso. 3 mols, 2 mols. Só estou inventando, tá? Porque aqui é 2. 3 e 2. Se eu aumento a pressão, desloca para o lado de 2. Se eu diminuir a pressão, desloca para o lado de maior volume. Show! Foi a questão 28. Agora eu vou para a questão 29. A questão 29 é outra questão que envolve cálculos. Vou apagar aqui. Só um momento. Questão 29. Questão 29, deixa eu ver o que ela é. Termoquímica misturado com estequiometria. Ó. Termoquímica e estequiometria. Show, beleza? Vamos lá. Deixa eu ver se está tudo certo aqui na gravação. Até agora tudo ok. Tá, beleza, estamos num tempo legal. Em alguns tipos de fogos de artifício, o alumínio metálico em pó é queimado liberando luz e calor. Fogos de artifício. A reação que ocorre é representada a seguir. Mas, gente, olha o que ele falou. Em alguns tipos de fogos de artifício, o alumínio metálico em pó é queimado. Se o alumínio em pó é queimado, isso aqui é uma reação de combustão. Caso você não olhasse que ela é uma reação de combustão, aqui é uma reação com oxigênio. Reação qual? Eu tenho alumínio mais oxigênio, isso é uma reação de combustão, tá? E toda reação de combustão, ela é exotérmica. Toda reação de combustão é exotérmica. Mas, vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele deu a reação 2 alumínio mais 3 meios de oxigênio, formando óxido de alumínio, Al2O3, e ele deu ΔH da reação. ΔH da reação menos 1653 quilojoules. Deixa eu melhorar esses joules aqui. Quilojoules por mol. Lembrando que por mol
refere-se a 1 mol do óxido de alumínio. Beleza, people? Legal? Ele deu aqui a massa molar do alumínio, a massa molar do oxigênio, ele deu o volume molar na CNTP 22,4 litros. Isso vai ser muito útil para a gente. Volume na CNTP, ou seja, o volume molar, o volume de 1 mol do gás, 22,4 litros. Isso aqui vai ser importante para a gente. Vamos lá. Da mesma maneira que eu fiz do outro exercício, eu vou fazer aqui. Vou pegar uma cor diferente. Não tem muita variedade, vou pegar um amarelinho. Então aqui eu tenho 2 mols de alumínio. Aqui eu tenho 3 meios, ou seja, 1,5 mol de oxigênio, né? 1 mol de óxido de alumínio. Tudo isso para 1.653 kg. ΔH negativo. ΔH negativo é de reação exotérmica. Toda combustão é exotérmica. Agora a gente pode ler. 0,1. A queima de 1 grama de alumínio em pó forma aproximadamente 19 gramas de óxido de alumínio. Vamos ver. Pessoal, aqui ele está misturando na 0,1. Ele está misturando, aqui na pergunta, alumínio e óxido de alumínio. Olha aqui. Alumínio, 2 mols. 2 mols de alumínio está para 1 mol de óxido de alumínio. Bom, vamos fazer a massa molar? Deixa eu colocar aqui aquela caixinha. Aí aquela caixinha eu não vou mexer. Tá? O exercício deu a massa molar do alumínio 27. 27 mais 27 vai dar pra gente aqui 25 mais 25, 50, com 2, 54, tá? 27 mais 27, 54. Beleza. Então aqui eu tenho 2 vezes 27, 54 gramas. Então aqui, ó, 2 vezes 1 mol, 54 gramas. Isso está para 1 mol de óxido de alumínio. Aqui eu tenho 54 mais 3 vezes 16. Então, 3 vezes 16 mais 3 vezes 16 mais 54, 102 gramas. Então aqui eu tenho 102 gramas, ou seja, 1 mol, 102 gramas. Beleza, o exercício está dando 1 grama de alumínio. É sacanagem. Você olha o número 1, pensa que vai ficar fácil e tem aqui que fazer continha. Pessoal, fazendo aqui a regra de 3, 54 vezes x, 54x. Dividido por 102 vezes 1, 102. X é igual a 102 dividido por 54. 102 é quase o dobro de 54. Então, dá quase 2. 102 dividido por 54 vai dar 1,9. Quer ver? Isso. 102 dividido por 54 vai dar 1,888888888. Então, x é aproximadamente 1,9 gramas. Aqui na 01 ele está falando que vai dar aproximadamente 19 gramas. Não, não é aproximadamente 19, é aproximadamente 1,9. Então, vamos deixar aqui no cantinho que a 01 ela está falsa. Pessoal, dá uma olhadinha, eu vou ter que apagar para fazer a 02, tá? A 02 está relacionando alumínio e oxigênio. Então, vou ter que apagar aqui para fazer a 02. Ele vai relacionar alumínio e oxigênio. De novo, a queima de 1 grama de alumínio em pó
necessita de aproximadamente 0,62 litros de oxigênio. Vamos ver. Ó, aqui eu tenho 2 mols de alumínio para 1,5 mols do oxigênio. Então, 2 mols do alumínio para 3 meios, 1,5 mols do oxigênio. 2 mols de alumínio, 54 gramas. Ele está perguntando o volume do oxigênio. Então aqui eu tenho 1,5 mols vezes o volume de 1 mol, 22,4 litros. Tá bom? O exercício está falando o seguinte: ele não está perguntando para 54 gramas do alumínio, está perguntando para 1 grama do alumínio. Então aqui eu vou encontrar um volume V. Então fica 54 vezes V é igual a 1,5 vezes 22,4 vezes 1. Então aqui vai dar para a gente, a metade de 22,4 é 11,2, tá? Aí 11,2 mais 22,4 vai dar para a gente aqui 33,6. Então, o volume é igual a 33,6 dividido por 54, que vai dar esse 0,6 aí, tá? Dividido por 54, 0,62. Então, o volume aqui, 0,62 litros, aproximadamente. A 0,2 está certo? Sim, a 0,2 está totalmente certo. Então, vou colocar aqui do ladinho, na minha colinha, que a 0,2 está correta. Dá uma olhadinha, eu vou apagar. Feita 0,2, vamos para 0,4. 0,4. A queima de 1 grama de alumínio libera aproximadamente 306 kJ. Pessoal, pela minha estequiometria, 2 mols libera 1.653 kJ. 2 mols é 54 gramas. 54 gramas de alumínio libera, então, ó, menos 1.653 kJ. Essa é a energia envolvida. Então, 54 gramas de alumínio está para menos 1.653 kJ. Esse negativo significa energia liberada. Só que o exercício está perguntando para 1 grama de alumínio, X. De novo, 54 vezes X, 54X é igual a 1 vezes menos 1.000, menos 1.653. Então, X é igual a menos 1.653 dividido por 54. X vai dar igual para a gente 1.653 dividido por 54, 30,6 kJ. Se você leu a 0,4 comigo, ele não está falando 30,6, ele está falando 306. Então a 0,4 está errada. Vamos colocar aqui na nossa colinha. 0,4 errada. Deixa eu ver a 0,8. A reação de queima do alumínio em pó é exotérmica? Sim, nós já conversamos sobre isso. Então a 0,8 exotérmica, verdadeira. Se você olhar aqui a nossa soma vai dar 10. Soma 10. Dá uma olhadinha final. Eu vou apagar e fazer a última questão de química. Fazendo aqui a última questão de química, estamos terminando essa revisão. Essa revisão tem como propósito, então, a resolução da prova de Química do PSS2 de 2018. Vamos para a questão 30, última questão da prova. Essa última questão, ela trata de pH. Pessoal, essa questão que trata de pH,
Eu vou colocar ela, tem uma tabela e eu vou colocar essa tabela no quadro, porque eu sei que vai utilizar. Então aqui eu tenho a substância. Se você quiser acelerar um pouquinho, aí dá uma acelerada nesse vídeo enquanto eu coloco aqui a tabelinha. pH. pH. Vinagre. pH 3. Suco de laranja, pH 4. Leite de vaca, pH 6,5. Sangue humano, pH 7,3. Leite de magnésia, pH 10,5. Pessoal, ó, então só lembrando algumas coisas. Aqui, o vinagre e o suco de laranja caracterizam substâncias ácidas. Por quê? Quando você tem pH menor do que 7, substâncias ácidas. Então aqui eu tenho substâncias ácidas. Aqui, opa, o leite de vaca também, tá? O leite de vaca também. O leite de vaca tem pH 6,5. pH menor do que 7, substâncias ácidas. pH 7, substâncias neutras. E pH acima de 7, substâncias básicas. Então, eu afirmo para vocês o seguinte: o vinagre, o vinagre é bem azedo, né? O vinagre e o suco de laranja é bem ácido mesmo, né? Bem azedinho. O leite de vaca é a substância menos ácida que tem entre esses três, está próximo do neutro. O sangue é a substância menos básica que tem aqui, porque está próximo do 7. E o leite de magnésia é o MgOH2, né? É uma base. pH 10, próximo do 14, é a substância mais básica que tem. Beleza? Então, só para concluir, quando o número aqui é redondinho, o pH ele já deu valendo 3. Significa que a concentração de H+, é 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Lembra dessa sacadinha? O 3 no pH é o expoente aqui da base 10, só que negativo. O H+ do suco de laranja é 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Mol por litro, eu posso escrever mol por litro, eu posso colocar o Mzão de molar. Aqui, eu vou escrever dessa maneira, tá? Eu posso escrever assim, que a concentração do leite de vaca, eu posso escrever dessa maneira. É 10 elevado a menos 6,5 molar mol por litro. Eu posso escrever que a concentração de H+ do leite é 10 elevado a menos 7,3 mol por litro, ou molar. E para terminar, já que eu estou fazendo para todos, a concentração de H+ no leite de magnésia é 1 vezes 10 elevado a menos 10,5 molar ou mol por litro. Elvis, por que alguns você escreveu mol por litro e nas outras você colocou um Mzão? É tudo a mesma coisa. Vamos lá, 0,1. A substância mais alcalina é o leite de magnésia? Sim. Quando o pH está mais próximo do 14, mais básico ela vai ficando, tá? Então, ó, de cima para baixo vai diminuindo a acidez, ou seja, vai ficando cada vez mais básica. E de baixo para cima vai ficando cada vez mais ácida. Então, de novo, a substância mais alcalina, a substância mais básica é o leite de magnésia, 0,1 verdadeiro. 0,2. A fenolftaleína, gente, a fenolftaleína é uma substância que em meio básico ela fica rosa e em meio neutro e ácido ela fica incolor. Vamos ver. A fenolftaleína muda
de incolor para vermelho. Vermelho é um rosa muito intenso, tá? A fenolftaleína muda de incolor para vermelho na presença de leite de vaca. Galera, o leite de vaca tem pH 6,5. pH 6,5 é um pH ácido. A fenolftaleína, tá? 0,2 está errado, tá? A fenolftaleína, ela fica rosada, o rosa intenso, o vermelho, ela fica rosa em substâncias básicas. pH maior do que 7. E ela fica incolor em substâncias neutras e ácidas. Então a 0,2 está errada, porque ele falou que vai ficar vermelho no leite da vaca. Não, não vai. 0,2 está errada, 0,4. A concentração hidrogeniônica H+, no suco de laranja é 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro, verdade, 0,4 verdadeira, e a 0,8. 0,8. A concentração hidroxiliônica, a concentração de hidroxila no vinagre é 10 a menos 11, galera, ele está falando do vinagre. Se o pH do vinagre vale 3, lembra que pH mais pOH a 25 graus Celsius é igual a 14. Então, se o pH vale 3, 11 menos 3, o pOH vale 11. E se o pOH vale 11, a concentração de OH- é 1 vezes 10 elevado a menos 11 mol por litro. Então, a 0,8 está verdadeira. Soma da questão, 13. A soma vai dar 13. Então terminamos aqui essa revisão, tá? Do PSS 2 2018, para dar uma auxiliada para vocês na prova que vai acontecer no dia 22 de agosto. Qualquer dúvida, pode me procurar, que eu estou disponível. Claro, se eu estiver disponível, eu já te respondo na hora, senão eu respondo depois para vocês. Aproveita para resolver provinhas essa semana e Deus abençoe todos vocês. Beijão, até mais, galera.